Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu. Nós compartilhávamos, no primeiro bloco com a entrevista da nossa irmã Nora Festinali, da cidade de Candelária, sobre o perdão, Algo tão... A palavra é pequena, Perdão, mas é bem complicado, para nós. E sem o Senhor é impossível, nós conseguirmos perdoar. E é algo que é uma das primeiras coisas que o Senhor trabalha na nossa vida, porque isso é necessário para limpar o nosso coração, até para nós recebermos a palavra, Porque um coração amargurado, um coração ferido, quando recebe a palavra de Deus, tem mais dificuldade, porque aquela terra não é apropriada para semeadura, e a palavra é a semente. Então nós precisamos deixar Deus limpar, Deus tirar as pedras, Deus tirar as ervas daninhas, as raízes de amargura, para que essa terra seja saudável, para que haja um crescimento dessa semente. Então eu gostaria que a irmã compartilhasse, ao longo desses anos, suas experiências com Deus. Amém. Então, outro fato que foi muito marcante, comigo, nós morávamos em Cachoeira, tínhamos grupo familiar já, a gente se batizou, com 5 meses de convertido, a gente já era batizado, nós entramos na igreja em janeiro, e em maio nós éramos batizados já. Então, a gente já tinha grupo familiar, mas eu me lembro, que uma circunstância que marcou muito também, foi uma circunstância em que o pastor Sérgio ia comemorar o aniversário da filha dele, da Sara. A Sara era pequena. E nós os adultos estavam todos no culto. E as crianças iam primeiro, na frente, com duas autoridades do boi e mais os auxiliares da escolinha, iam ir com as crianças antes, já para o Hotel Everson, ali em frente do cinema. E nós estávamos no culto e de repente o Senhor me deu uma visão da Tayane toda ensanguentada, Tayane atropelada. Deus me mostrou a Tayane atropelada. E me mostrou eu muito revoltada com Deus. Eu gritava furiosa, revoltada. E eu disse, não, mas eu não aceito isso. E eu comecei a orar, mas eu senti que só a minha oração não ia ajudar, então eu contei para o Vilney. O Vilney começou a orar junto comigo. E aí deu um hino de comunhão. E nós tínhamos uma irmã que era muito achegada a nós, naquela época, a Clarice. Então nós contamos para a Clarice também começou a interceder. Então nós 3 estávamos intercedendo durante o culto. Aí passou o culto. Aí nós fomos pro Hotel Everson. E quando nós chegamos lá, aí aquelas lideranças do boi que haviam conduzido as crianças nos contaram que na hora de atravessar, as crianças todas se largaram das mãos e saíram correndo rua fora. E a rua Júlio de Castilhos é uma rua asfaltada. Os carros passam voando ali. É uma rua que ninguém tem cuidado para passar. E aquelas 2 lideranças tinham ido para parar o trânsito para as crianças passar, Só que naquela hora as crianças todas saíram rua fora, atravessando. Não foi sorte, foi Deus. Deus não permitiu que passasse nenhum carro naquele momento, porque nós havíamos orado, Então Deus não permitiu que viesse o carro, porque se fosse por sorte ou qualquer coisa, o carro teria passado e teria pegado, talvez não só a Tayane, mas talvez outras crianças, porque todas saíram correndo rua fora, Então foi algo que me marcou muito, porque naquele momento que eu estava tendo aquela visão, Deus fez eu me desapegar da Tayane, fez eu entregar totalmente a Tayane para Ele. Eu tive de dizer, Deus, eu não posso nada, mas Tu pode. A Tayane é Tua, ela não é minha. E naquele momento ali, Deus impediu aquilo que iria acontecer. Porque naquele momento eu tive a visão, era nítido, E ela teria morrido naquele dia.
né? Mas foi algo assim que Deus fez com que nós orasse, né? Intercedesse, e aí Ele pôde dar uma resposta positiva, né? Como é importante a intercessão, né? Muitas vezes Deus mostra, dá uma luz, dá o nome de uma pessoa, tá lá com a mente vazia, nem tá pensando em determinadas coisas, né? E aí Deus dá uma pessoa, dá uma situação, lembra de uma igreja, lembra de alguma coisa, e aí a gente acaba não orando, né? Não acaba... Aquilo passa, assim, a gente acha, não é nada, né? E como a gente precisa orar, né? E exercitar o espírito, porque a gente está tão acostumado a exercitar a mente, a lógica, o racional, né? Esse mundo, ele tá formatado para a gente se preocupar, para a gente ficar ansioso, para nós venhamos calcular, medir, tá sempre na mente, né? Pensando, e sendo que Deus, Ele quer que nós venhamos exercitar o nosso espírito, né? Que em todo momento eu possa estar clamando, eu possa estar orando, e aquilo ali Deus vai agir, né? Quantas vezes a gente vê irmãos que testemunham, que oraram no exato momento que Deus pediu, né? Que não podia, quem sabe vamos orar depois, o que será que poderia ser, né? Mas na hora que Deus mostra, que Deus fala conosco, a gente já tem que orar, né? Aquela hora foi a hora que estavam passando, né? Que teria acontecido se a gente não tivesse orado. Então nós precisamos estar sempre atentos, né? E sermos rápidos, né? Naquilo que Deus mostra. Nós já temos que orar, pedir também o auxílio dos irmãos, né? Para orar conosco, para que nós possamos estar ali. Deus avisa antes, né? Deus mostra as coisas para cada um de nós. E como foi, irmã, essa vinda, né, para Candelária? Porque vocês estavam em Cachoeira, receberam a palavra, foram trabalhados, e aí o Senhor traz essa novidade para os irmãos auxiliarem aqui nessa cidade. De início, assim, foi um pouco difícil o desapego de Cachoeira, né? Especialmente, assim, o Vilnei com a família dele, porque havia um laço muito forte, né? A família dele, assim. Então, nós tínhamos esse apego com a cidade. E com família. Mais ele do que eu, porque a minha família já era uma família mais problemática, né? Então, as coisas eram muito intensas na minha família. Então, já tinha um certo desapego deles. Embora eu sempre gostei muito deles, mas eu sempre tive, assim, aquele distanciamento, né? Mas ele não. Então, de início, foi um pouco difícil. A gente vinha seguido para Cachoeira, a gente procurava não perder as ministrações, vinha seguido. Mas foi tudo assim bastante intenso. Aqui em Candelária é candelabro, e candelabro é algo intenso. Então, tudo que é exposto em Candelária é maior, né? Então, aqui é tudo assim muito intenso. Então eu digo para os irmãos assim que o que algo é muito difícil em algum outro lugar é que multiplica, né? Porque a intensidade é maior, né? Então eu noto assim que aqui tudo que nós passamos nos outros lugares aqui era mais intenso, né? Então assim os momentos de dificuldade, os momentos de provas, os momentos de esperança, tudo é intenso, né? Os momentos de fé, tudo é intenso, né? Realmente tu tá num candelabro aqui, que a luz é muito forte e os sentimentos também são muito fortes, porque quando a gente é exposto, tudo fica muito forte, né? Tanto o bom como o ruim, porque a gente o candelabro faz com que tudo fique exposto, né? Então, para nós, assim, foram momentos de início bastante difíceis, porque a gente veio para cá, era o Vilnei, eu, a Tayane, a Miriam, o Vitor, veio o Alencar. Teve uma época que participou junto aqui a Marlene. E nós morávamos na mesma casa, né?
Eles dormiam nos quartinhos ali da igreja, mas a gente passava a maior parte do tempo junto. Então a gente aprendeu muita coisa junto, tivemos muitas experiências junto, né? Foram momentos assim bem fortes, em que realmente a gente aprende a ser corpo, né? Então a gente passa por dificuldades, passa por momentos de alegria, tudo muito intenso, sempre, né? Então, realmente, assim, Candelária foi um marco, digamos assim, na nossa vida, porque realmente a gente aprendeu a colocar em prática tudo aquilo que havia aprendido na teoria, né? Então, aqui foi o nosso laboratório, né? E o que mais marcou aqui, o que mais trabalhou dentro do teu coração aqui, nesse período em Candelária? Eu diria assim que foram os sentimentos, né? Que Deus, ele trabalha muito a tua rejeição, né? Trabalha coisas assim, até traumas de infância vieram à tona aqui, coisas que eu nem imaginava que eu tinha no meu coração, né? Sentimentos que eu tinha de amargura quando eu tinha 3 anos e meio. Coisas assim que eu não lembrava, que eu não sabia que existia. Mas que quando Deus permite assim que outras pessoas, né, venham a fazer algo para aquilo que está, digamos assim, latente lá no fundo do teu coração, venha para fora para poder te curar, né? Então comigo aconteceu isso, né? Eu tive uma pessoa que trabalhou, né, no meu coração nessa área da rejeição. Inclusive, assim, o tom de voz que ela usou comigo era o mesmo que a minha mãe e a minha irmã usavam quando eu era pequena para me xingar. Então, aquilo ali eu reagi, assim, imediato, sem saber porquê, né? Com raiva, com ira, né? E aí eu me lembro que eu não fui nem no culto de Santa Ceia, eu não fui naquela vez, porque eu não sabia por que eu havia reagido daquela forma. Eu disse: Deus, não saio da tua presença enquanto tu não me revelar por que eu agi daquela maneira. E aí Deus me fez eu voltar com 3 anos e meio, quando a minha mãe, para me xingar, né, ou a minha irmã, quando eu era pequena também, usava aquele tom de voz para me xingar, né? Então a pessoa usou o mesmo tom de voz para vir à tona aquilo que estava guardado, né, que precisava ser curado, né? Então aqui, assim, foi um trabalhar muito grande nas emoções, né? Nada como muitos irmãos juntos, muito, né? Novo. No mesmo ambiente e ter que conviver, sim, trabalhar junto, fazer as coisas da igreja, né? Sei que Deus também me dá essa experiência, sim, todos os dias, há anos, né? A gente trabalha junto, vive junto, e é bem como a irmã falou, né? Às vezes as pessoas... Deus usa, né? Como diz aquela passagem que diz que assim como o ferro afia o ferro, né? Assim o amigo seu companheiro, né? Sim. Então, às vezes, as pessoas, elas nem sabem, mas Deus usa aquelas pessoas para mexer naqueles pontos, né? Na ferida. E daí explode, a gente nem sabe por que tá reagindo daquela maneira. Mas é o único jeito, né, de Deus tratar aquelas coisas, porque talvez num outro ambiente a gente não ia ser trabalhado, né, e aquelas coisas não iam vir à tona. Então Deus coloca, né, e a gente sempre quer fugir da convivência com os irmãos, né? Sim. A gente sempre quer fugir da convivência, porque cada um tem uma ideia, cada um tem um ritmo, uns são mais lentos, outros são mais rápidos, né? Uns têm... Cada um teve um ensinamento familiar diferente, né? E aí, cada vento, vários ventos, né, nas direções, aquilo se choca, né? E aí, às vezes, as pessoas se amarguram e se ressentem de tal modo que não querem mais a convivência e a vida da igreja, né? Querem, eu não vou mais na igreja, porque lá as pessoas são assim, 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 eu vou ficar na minha casa ouvindo a ministração. Mas aí a gente nunca vai ser quebrado, né? Nunca vai ser trabalhado. Deus nunca vai poder... Uma das coisas que Deus mais me deu crescimento de vida, né? E me quebrou mesmo, foi a gente
ter que fazer todo mundo junto, né, as coisas, né? Essa experiência de tu ir para uma cidade diferente, morar com irmãos diferentes, né? Porque um quer que a geladeira fique assim, né? O outro quer que o lixo esteja desse jeito, né? E essas coisas mexem conosco e a gente vê que a gente não é espiritual, né? Que a gente é natural, carnal, Deus coloca para fora, né? E essas experiências são muito importantes, né, irmãos? Nós temos que aprender a não mais fugir da convivência com os irmãos, né? Tem pessoas que parece que a gente marca, assim, diz assim, esse aqui não dá muito para vir perto, né? E, na verdade, assim, não é a pessoa em si que é o problema, né? É o interior da gente que é machucado, né? Que é ferido, então acaba, né, soltando, né? Acaba saindo. Mas, assim, essas experiências são boas porque elas constroem laços também, né? Depois, assim, existe uma amizade também, né? Existe um relacionamento a partir dos problemas, dos digamos assim, tu vai reatando, tu vai perdoando, e aí a relação vai se construindo em cima desses choques e reatamentos, né? Digamos assim, desses relacionamentos, né? Então a gente vai aprendendo com os relacionamentos, né? E acaba tendo uma amizade, assim, algo duradouro mesmo, né? E é algo que é do Senhor, né? Porque a gente ficar do lado de uma pessoa que pensa igual é uma coisa, mas daí tu ficar junto, né, daquele irmão, daquela irmã, trabalhando por motivos de Deus, né, que não foi você que escolheu, tá trabalhando junto, tá convivendo junto, né, e aí foi Deus que levou, e aí tem os problemas, são reatados, são resolvidos, e aquilo fica mais forte, né, porque é genuíno, porque foi Deus que produziu, né, aquelas coisas. Sim. Então a gente vê assim que realmente Deus ele é um mistério, né? Ele faz as coisas de forma bem misteriosa, né? Porque tu não tem domínio, né, sobre o que está no teu interior. Tem coisas que tu nem sabe que estão lá, né? E que é somente quando Deus toca para tu saber que aquilo está ali, né? E no momento que aquilo é tratado, né, aquilo depois te torna mais forte, tu fica uma pessoa mais maleável para o Senhor, né? Então, irmãos, não rejeitem, né? Não fujam da comunhão, né, com os teus irmãos, porque você pode ser muito edificado, vai ser quebrado, vai ser edificado, né? Vai ser exortado, vai ser consolado também, porque é através do corpo que Deus faz todas essas coisas na nossa vida. É por meio do corpo de Cristo que nós vamos ser abençoados, né? Porque a gente não vai ser abençoado individualmente. Primeiro, a gente é abençoado coletivamente, né? Primeiro é o coletivo, e através dessa unidade e da unanimidade aí, então sim, eu vou ser abençoado individualmente, né? Deus vai trazer a bênção porque a gente vai estar suprido por meio do corpo, né? E isso tem sido falado, né, bastante na casa de Deus, sobre nós estarmos convivendo e nós estarmos nos abrindo para isso, né? Respeitando cada irmão do jeito que ele é, né? Tendo tolerância, tendo paciência e o esperar Deus trabalhar na vida do outro, né? E isso é muito importante. Jesus também não fazia obra sozinho, né? Isso me chama muito atenção, porque Jesus poderia fazer tudo sozinho, mas aí Deus mandou ele escolher 12 para ficarem sempre junto com ele, né? E aquelas pessoas também não eram perfeitas, né? Trabalhadas perfeitamente, mas Jesus, ele estava ali sempre treinando elas para elas agirem, né, conforme Deus quer. Então, para nós encerrarmos, gostaria que a irmã deixasse um recado para os nossos telespectadores, algo que Deus colocar no teu coração. Eu digo para os irmãos perseverar na fé, que Deus, ele é um Deus soberano, misterioso, mas ele é um Deus que ele está sempre junto com a gente. Eu digo para os irmãos assim que Deus, ele sempre está contigo,
né? Eu tive uma experiência uma vez que eu fui atropelada. E foi muito interessante, assim, porque eu tinha várias coisas para fazer na rua. E naquele momento ali, olhei para os dois lados e vi o carro muito longe. Eu disse, não, dá tempo de eu atravessar. Só que o que aconteceu? O carro que estava atrás daquele ultrapassou aquele. E aquele carro vinha muito corrido. E ele me bateu nas pernas e foi algo muito interessante, assim, que me deixou com muita fé depois do que aconteceu. Ele me bateu nas pernas e me levou, em vez de me jogar para frente e passar por cima, ele me jogou para cima, eu caí no capô do carro e no meio-fio da calçada. E ele não passou por cima de mim, né? Algo me jogou para cima e não para frente. Normal, o carro passar, te joga para frente, passa por cima, né? Mas algo me jogou para cima e eu caí no capô do carro e no meio-fio da calçada. Eu não caí nem na rua. E naquele momento que eu caí, eu recitei para Deus aquele versículo que nem um osso do cristão ia ser quebrado. E o cara que me atropelou me levou no hospital e tudo, porque ele viu que foi um acidente muito feio, né? E quando nós chegamos lá, eu estava com o dedo meio frouxo. Aí foi feito o raio-x, mas eu não quebrei nenhum osso, nem o dedo, né? Então foi algo muito tremendo, porque eu saí dali, eu nem fui de carro, nem nada, eu fui a pé. Eu saí dali, fiz tudo que eu tinha de fazer, todos os lugares que eu tinha de ir, mandava consertar a máquina de lavar, o ferro, na farmácia, tudo que eu precisava fazer eu fiz. Voltei para casa e à noite tinha a formatura da primeira turma, ou da segunda turma, não me lembro, de obreiros da igreja. Acho que era a segunda turma. E o Sérgio falou de noite, né, naquela formatura, e todas as coisas que ele falou foram para mim. Que Deus estava comigo, que nada que de ruim ia nos acontecer. Todas as coisas que ele falou foram para mim. Era Deus falando comigo em relação à experiência que eu tinha tido de tarde, e o Sérgio não sabia nada do que tinha acontecido, né? Então foi algo tremendo, assim, que mostra como Deus ele é onisciente, como ele sabe todas as coisas ali. Ele me provou, né, que ele estava falando comigo através do Sérgio, que não sabia de nada do que tinha acontecido. É verdade, né? Como é importante a gente estar sempre confiando no Senhor, né? Essas experiências que a gente tem marcam, né, a nossa vida e vêm para fortalecer a nossa fé. E nos momentos de dificuldade a gente lembra, não, mas eu tive aquela experiência, né? Eu tive aquela situação e Deus honrou, e não vai ser diferente dessa vez, né? Deus sempre vai honrar. Então eu agradeço a presença da irmã de estar aqui compartilhando. É pouco tempo para falar de 18 anos, né, com Deus, mas com certeza daqui para frente, né, o Senhor vai ainda dar mais experiências, mais coisas, né? Então nós ficamos por aqui e até a nossa próxima segunda-feira. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu, um programa com entrevistas. Janela do Céu.